Boa noite, senhores. Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse material, que na verdade não é meu, é do Henrik Nyberg. Ele traz algumas experiências interessantes dele no Spotify, no Skype, e ele é uma grande influência de métodos ágeis. Ele é bastante conhecido na comunidade. A gente está bastante acostumado com esse cenário de um quadro, de um card wall, de um Kanban, que a gente tem 3 etapas. A gente tem aquilo que a gente tem que começar a fazer, alguma coisa que está sendo feita e alguma coisa que finalmente está pronto. Mas aí o desenvolvedor comitou, por exemplo, né? E aí ele pensa, eu terminei. E o usuário está lá, né, com aquela cara de feliz, cadê meu produto? Aí o cara fala, não, agora eu testei. Então o testador fala, o próprio desenvolvedor, né, agora está pronto. E o cara ainda está perguntando lá, cadê meu produto? Aí a gente diz, não, agora sim. Agora está pronto, não encontramos nenhum defeito, passou lá no nosso famoso Definition of Done, está na produção. Mas aí vem a pergunta, será que alguém está de fato usando isso aqui? Será que tem alguém de fato usando o que a gente fez? E aí, beleza, vamos supor que está usando, mas será que se ele está usando, de fato, resolveu o problema dele? Será que realmente foi eficiente o que a gente fez? Eu tô falando isso aqui, é interessante, porque se a gente for parar para pensar em algumas coisas que a gente fez ultimamente, a gente parou nesses problemas aí. Quem consegue dar um exemplo? Pedido de entreposto. É um exemplo, um negócio que a gente fez, levantou, e não que vai ficar maravilhoso, etc. Isso vai revolucionar o mundo, né? Só que, na verdade, já faz alguns meses que a gente colocou isso no ar e ninguém está nem sequer usando o que a gente fez. Se fosse levantar outros exemplos, vocês saberiam dar outros também de coisas que a gente já fez, já passou por isso. A gente tem um valor de uma solução que a gente está oferecendo para o usuário. É isso que acaba deixando o usuário, o cliente feliz, né? Ele já tinha provavelmente algum outro jeito de fazer o trabalho dele. Dificilmente a gente cria uma coisa 100% nova. A gente está criando novas formas de ele fazer o trabalho dele, novos jeitos de resolver o trabalho que ele já faz. Então o cara lá do entreposto, ele já vai no Ceasa, ele já faz compras de algum jeito, seja no papel, seja usando alguma coisinha no iPad dele ali, ele está fazendo já. E a gente está criando uma solução que a gente acha que é melhor para ele do que ele já faz hoje. Só que é esse ganho que vai fazer ele feliz, né? É essa diferença entre o que ele tinha antes e o que ele vai ter agora. Muitas vezes a gente até tem esse ganho relativo aqui, ó, que é interessante, né? Em relação à solução antiga. Só que a raiva que a gente faz o cara passar é tão grande que deixa negativo o ganho que ele teve com a nossa solução, por mais que ela seja um pouquinho melhor, né? Então aí que entram essas etapas. Será que as pessoas de fato estão querendo usar? Será que elas vão recomendar para outros, né? São algumas métricas interessantes também que ele sugere aqui. Tem aquele Net Promotion Score, mais ou menos essa ideia, né? Todos os produtos acabam começando com uma ideia. Essas ideias têm uma série de riscos envolvidos, né? Tem o risco de negócio, tem o risco técnico que a gente conhece, tem um risco social, tem um risco de prazo, tem um risco de custo. E olha aí quantos produtos, por exemplo, que foram feitos pelo Google mesmo, que é uma empresa que a gente admira tanto, que faz tantos produtos excelentes que a gente usa todos os dias, né? Eles erraram. Inclusive por causa dessas coisas também. Quem aqui usou o Google Wave, por exemplo? Quem que chegou a criar uma conta no Google Wave? E eles continuaram investindo na coisa, né? E novidades, etc. Mas ninguém usava aquele negócio. Você entrava uma vez, não voltava mais, né? Tem outros exemplos de produtos assim também. Então esse é um exemplo de problemas que a gente também enfrentou aqui pelas mesmas razões. Então ele dá uma ideia assim, ó. Assume que você está construindo a coisa errada. Cadê o meu tempo, Diego, para eu ter uma ideia? 5 minutos. Assume que você está fazendo a coisa errada, né? E como que você pode descobrir isso o mais rápido possível? As ideias também que a gente já conhece de Lean Startup, né? Em vez de a gente assumir que a gente tem requisitos, o cliente, vamos levantar os requisitos com o cliente. O requisito é esse, ele tem que escolher isso, depois aquilo, o fluxo vai ser esse, etc. A gente levanta que são hipóteses, a gente acha
que se a gente fizer um pedido mobile de entreposto para o cara usar, para fazer compras de Ceasa, vai ser melhor para ele, vai ser mais eficiente, etc. e tal. Essa é a melhor hipótese que a gente conseguiu chegar. Agora a gente precisa validar se essa hipótese realmente é verdade, porque pode não ser. E como que a gente valida isso? Da melhor maneira possível, o mais rápido e da forma mais barata possível. Por exemplo, vocês sabiam que o Dropbox, ele lançou um vídeo de 4 minutos e 38 mostrando como o Dropbox funcionava. Cria uma conta no Dropbox, aí automaticamente quando você instala ele cria uma pastinha no seu computador, tudo que você adiciona na pastinha automaticamente é sincronizado para o Dropbox. Se você adicionar um arquivo na web, ele aparece no seu computador, se você adicionar um arquivo no computador, está na web, sempre com backup e automático. Só que um detalhe, quando eles fizeram esse vídeo, o produto não existia ainda, não funcionava. Eles só fizeram o vídeo mostrando qual que era a ideia deles. Eles queriam validar essa ideia deles. O produto nem sequer existia, né? Agora, olha só que interessante, né? Só por causa do vídeo, que era um demo fake, eles conseguiram centenas de milhares de usuários que foram assistir o vídeo e foram no site deles, né? E eles conseguiram uma lista de espera de 75 mil pessoas que queriam comprar e pagar pelo produto para poder usar o Dropbox. Ou seja, a hipótese que eles tinham de que as pessoas estavam querendo uma solução como aquelas foi validada, era válida, era verdade. E quanto custou para fazer isso? Com certeza muito menos do que desenvolver o negócio todo. Imagina quanto custaria para desenvolver isso aí tudo, o desenvolvimento, etc. e tudo mais, para descobrir depois que ninguém queria usar isso aí. O Eric Ries, que foi o cara que escreveu o livro do Lean Startups, a história dele é mais ou menos essa, né? Eles investiram dinheirão, envolveram uma série de pessoas para criar uma solução que ninguém quis usar. Só que ele só descobriu isso depois que estava pronto, depois que tinha investido muito dinheiro para fazer a coisa funcionar. Tem outras maneiras da gente testar isso. A gente pode fazer protótipos no papel e mostrar para o usuário e pegar ideias, etc, né? A gente tem também os túneis, as métricas de pirata que a gente vai medindo desde a aquisição, ativação, retenção, referência, né? E o lucro. A gente trabalhou com uma coisa parecida, está tentando aplicar algumas ideias aqui no Acelerato, por exemplo, para a gente ir medindo quanto a gente investe no produto. Algumas coisas que a gente tem que evitar, né? Por que ele fala do MVP? Faz a coisa mais simples possível, depois vai melhorando. Porque quanto maior a coisa, maior é também o seu risco, certo? Se a gente quiser fazer o negócio inteiro, entregar ele perfeito, o risco daquilo depois não servir foi maior. A gente só descobriu no final e já gastou muito dinheiro para isso aí, né? É o Big Design up front, Big Requirements up front. Nunca é uma ideia tão legal assim. Interessante a gente entender também a ideia de fazer o sistema interativo incremental, né? A gente já falou algumas vezes sobre isso, então em vez de entregar a coisa toda, a gente vai fazendo pequenas entregas e a gente vai mitigando o risco, né? A gente trabalhou com esse tamanho de risco, validou a ideia, assumiu mais um pouquinho de risco, mais um pouquinho de risco, mais um pouquinho de risco. É diferente de assumir um risco desse tamanho aqui, que a gente está vendo, né? Percebe que sempre os riscos ali, ó, a área vermelha, é bem menor do que o anterior. E é importante também que o release seja muito fácil para conseguir trabalhar com isso. Fazer deploy, fazer release tem que ser frequente, tem que ser pequeno cada release, tem que ser fácil de fazer release. Não pode ser um pesadelo enorme fazer release, né? Porque quanto mais coisa a gente vai alterando devagar e medindo o comportamento do usuário, mais a gente vai aprendendo também, né? Sempre fazendo aquilo que tem mais valor e menor esforço primeiro. Lembrando que, na verdade, não adianta a gente entregar as coisas em pequenos pedaços se elas não agregarem valor. Primeiro exemplo ali, o cara entregou uma roda que não serve para nada, depois entregou a roda com o eixo, também não serve para nada. E você percebe que cada vez o usuário vai ficando um pouquinho mais bravo até que ele fica feliz no final com o carro pronto. Isso aqui que é ágil, né? O cara primeiro entregou um skate, depois um patinete, uma bicicletinha, uma moto, depois o carro. Só que cada entrega foi melhorando a vida do cara. E desde a primeira entrega ele já teve algum valor, né? É melhor andar de skate do que andar a pé, de repente, para aquele usuário ali, né? Depois de patinete, depois de bicicleta, enfim. E a gente maximizar a quantidade de coisas que a gente entrega
Desculpa, maximizar o valor das coisas que a gente entrega em vez de quantidade. É sempre melhor entregar mais valor do que entregar mais quantidade, né? Então a gente tem que otimizar, na verdade, não a velocidade. Não adianta a gente querer chegar mais rápido no fracasso ali, ó, para descobrir que não serve para nada. É melhor a gente otimizar a distância. Bom, pessoal, é isso aí que queria falar para vocês. Tem um resumo de tudo isso aqui no final dos slides. Esses slides estão disponíveis no site do Henrik Nieberg já, depois vocês podem dar mais uma olhada. Enfim, algumas das ideias com certeza vocês já conhecem, mas acho que vale muito a pena a gente relembrar. E quem sabe a gente não, de alguma maneira, começa a observar um pouco mais se as pessoas estão usando aquilo que a gente faz e se de fato está resolvendo o problema delas. Nossa responsabilidade não acaba quando a gente põe o que a gente fez em produção, né? Se não resolver o problema do cara, não adiantou nada. Legal? Isso aí.